Tá vendo? Não fui eu que tentei sabotar. Mas quinta-feira, às 20 horas, tem partilha. Na verdade, houve uma... Só esqueceu de postar aqui, mas quinta-feira tem partilha de mulheres. Então venha, você mulher, venha para estar aí tendo um momento de conversas, de alegria, de ministração. Amém? Glória a Deus. Feche mais uma vez os seus olhos aí. E peça ao Senhor para que venha falar com você essa noite, para que venha ministrar ao seu coração mais uma vez. Espírito Santo, nós te louvamos. Ah, Jesus, como é bom estar em tua casa, como é bom poder te servir. Obrigado pelo privilégio de poder servir com Cristo e nessa noite nos assentar à mesa e receber de ti, meu Pai, o alimento para as nossas vidas. Obrigado por nos lembrar, por trazermos à memória mais uma vez da aliança que o Senhor tem conosco, do amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Te rendemos glória, rendemos a ti força. Pai, que essa palavra possa mais uma vez cumprir em nós o teu querer, cumprir em nós a tua vontade. Que nós possamos sair daqui cheios, renovados e restaurados. E pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra, que ela é viva. E o Senhor diz em tua palavra que ela não volta vazia, antes ela cumpre em nós o teu querer, estabelece a tua vontade em nós. Estabeleça o teu reino. Nos assentamos hoje, Pai, fala conosco, usa-me conforme o teu querer, que não seja eu falando, mas seja o Senhor através de mim. Usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade. Fala conosco, Jesus, porque mais do que qualquer um aqui, eu sou o primeiro que preciso cada vez mais ouvir a sua voz. Precisamos ouvir a sua direção, o teu alinhamento, tudo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós entregamos e esperamos de ti fortalecimento, bênção e vida para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Então, data, se prepare aí. Nós vamos começar em Levíticos 26, no versículo 45. Vamos dar uma breve passeada aí, para encontrar na palavra, lembrando para mim e para você sobre algo extraordinário, que é o amor de Deus. Lembrando o que a ceia representa para nós. Levítico 26, no versículo 45 diz: mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou Deus, o seu Senhor. O Senhor aqui, Ele está lembrando da aliança que Ele tem comigo e com você. A principal aliança que Ele tem comigo e com você. Você pode ter várias experiências com Cristo e várias realidades com Ele, mas a principal que eu e você precisamos entender e precisamos ver e precisamos caminhar nela é quando falamos sobre o amor de Cristo. Nós vemos um versículo bastante conhecido na Bíblia, lá em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, fala de um único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele começa dizendo: porque Deus, Ele amou a minha vida e a sua vida de tal maneira. Mas para mim receber esse amor, eu preciso crer. Eu preciso crer, para mim não perecer e receber dele vida eterna. A
base de Cristo Jesus é o amor. A base de Cristo para mim e para você é o amor, a base do relacionamento, ou até mesmo o relacionamento de Cristo comigo e você, por todos nós, é o amor. Provérbios 15:17 fala assim: é melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então já hashtag fica a dica: se for me chamar para o churrasco, pode chamar, mas que tenha amor. Olha isso, o que Provérbios está dizendo. É melhor estar passando por tribulações, eu vou traduzir na linguagem, mais fácil. É melhor estar em um ambiente onde nós não temos tudo, mas eu tenho amor, do que eu estar em um ambiente onde eu tenho tudo, mas não tenho amor. É isso que ele está dizendo aqui. Quando nós falamos em ceia do Senhor, nós estamos lembrando da entrega de Jesus por nós em amor. E que amor é esse? Já parou para pensar? Se não parou, para hoje. Se tem muito tempo que você não pensa nisso, pense nisso agora. Que amor é esse? Um amor que não olha o que eu faço, não olha o que você faz. Ele simplesmente te ama. Um amor que não te condena pelo pecado, pelo contrário, ele nos limpa e nos purifica. Um amor que olha para as nossas fragilidades, para as nossas dificuldades e fala assim: não tem problema, venha como você está, porque eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou fazer de você uma nova criatura, eu vou te transformar. É esse amor que olha para mim, não existe condenação. O único que pode nos condenar olha para mim e não me condena. Porque ele poderia olhar para mim e para você e falar assim: mas eu morri por você, por que você está fazendo isso? Não, pelo contrário. Ele fala assim: pode vir, porque a minha morte na cruz foi para te entregar uma nova vida. Então não importa como nós estamos, Ele nos ama. Então repete assim comigo: Deus me ama. Isaías 43, no versículo 25, diz assim: olha, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de quem? Dele. Está falando assim: olha, pelo meu amor, eu sou o teu Deus e eu apago as suas transgressões, eu apago os seus pecados. E ele termina dizendo assim: olha, eu, o Senhor, que eu não te, além de não te condenar, além de apagar as suas transgressões, eu não me lembro mais dos seus pecados. Às vezes a gente lê esse versículo, e acha até bonito, mas nunca para pensar. A gente só se lembra de uma coisa: eu pequei, não tenho direito nem de orar. Como que eu vou ajoelhar e orar, Jesus? Como que eu vou chegar diante do Senhor? Eu estou todo errado. Aí eu me condeno, e Jesus está assim: mas eu não estou te condenando, por que você está se auto-sabotando a estar na minha presença? Porque eu te amo, eu não olho isso. E às vezes nós falamos assim com Jesus, falando: Jesus, eu te amo, mas eu não sei nem como expressar, não sei como chegar a ti. Aí Jesus vira para mim e para você e fala assim: olha, eu já morri por você, pode vir. Não existe mais condenações para aqueles que estão em mim. Se achegue a mim, que eu me achegarei a vós. Um amor que não mede esforços. Por amor de Cristo, eu e você somos livres. Por amor de Cristo, você é livre. Entenda isso em nome de Jesus essa noite. Pelo amor de Cristo Jesus, pelo amor de Deus Pai, que entregou o seu Filho para que hoje você tivesse liberdade em Cristo. A base da minha vida e da sua vida com Cristo é o amor.
Sabe, Salmo 106, no versículo 7, falando do Egito, 107 em diante, ele fala assim: olha, no Egito os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. Está falando, olha, o povo do Egito não se lembrou dos milagres, não se lembrou das manifestações, não se lembrou do que ele fez pelo teu amor leal. Eles foram lá e se rebelaram, se esqueceram do que Deus fez durante todo o trajeto. Chegou diante do mar, eles começam a se rebelar. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus ainda por amor os salvou, por causa do seu nome, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. O que ele faz? A Bíblia diz no versículo 9 que ele repreende o mar, e o mar se seca, e ele conduz todos em terra seca. A base de Cristo é o amor. Tudo que ele faz por mim e por você, a base dele é o amor. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque eu e você não somos merecedores de nada. Se não for Cristo em nós, se não for o amor de Cristo por nós, nós já estávamos condenados. Mas o amor dele nos resgata, o amor dele te resgata, o amor dele te transforma, o amor dele te dá uma nova chance. Jesus, o Senhor, ele prometeu estar conosco até o fim dessa vida terrena, mas não só aqui, mas eternamente. E não só estar conosco. Olha o que ele fala em Isaías 45, no versículo 2, ele fala assim, olha, eu irei adiante de vocês, aplanarei os montes. Ele está falando assim, olha, tudo que for dificuldade, sabe aquele morro, que você não quer subir porque ele é pesado, que você não quer subir a pé, traduzindo, né, para a realidade. Nossa, eu não vou a pé não, está aqui o pastor, não vou a pé, tem morro. Estou brincando. Topo do mundo tem morro. Estou brincando. Mas enfim, sabe aquele momento que você fala assim, nossa, eu estou tão cansado, eu preciso subir esse morro. É como se Jesus estivesse falando assim, vamos lá, eu estou contigo. Para facilitar para você e para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele virar assim, ó, em planície, ficar reto. Você tem noção do que é esse cara que está do seu lado? Esse Deus que te ama. É isso que ele está falando aqui, ó. Eu vou adiante de vocês. Ele fala assim, olha, eu não vou esperar nem você se preocupar, porque eu já estou na sua frente, aplanando toda a luta, toda a dificuldade. Eu estou derrubando todo monte, eu estou derrubando todas as coisas, todas as portas de bronze, eu romperei com todas as trancas. Ele está falando, eu vou na frente aplanando, e se por acaso Satanás colocar uma porta para te impedir, eu vou derrubar, e você vai andar tranquilamente, porque eu te amo. Aí você fala, nossa pastor, mas isso é muito bom. Sim, mas ele não para por aí, porque talvez você pense assim, mas isso lá na eternidade iremos andar em ruas de ouro. Iremos andar em ruas de ouro. Talvez está falando do céu, não. Olha o que ele faz aqui, olha, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Está falando de onde? Daqui da terra. O Senhor está falando assim, além disso tudo, eu vou desvendar, eu vou entregar a vocês riquezas. Eu vou desvendar os mistérios da terra, riquezas que estão armazenadas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Sabe aquela palavra, quando Jesus diz assim, olha, talvez você está cansado, sobrecarregado, mas não desanime, eu sou o Deus que estou contigo, te alivio, te sustento, te dou sustento, te dou a paz, te dou a alegria. É o Senhor dizendo, falando, olha, sou eu que te ajudo, confia em mim.
Confie que eu estou na frente, confie que eu te amo tanto que eu não vou te deixar sozinho, eu te amo tanto que eu já estou na frente derrubando os montes. Talvez lá de longe você olha assim e fala, nossa, tem uma montanha ainda. É só ilusão de ótica. Não sei se vocês já viajaram por uma estrada que é muito reta, distância longa em linha reta. Quando você olha parece que está cheio de, né? E você vai andando de carro e não tem nada, vai chegando, parece que vai sumindo. É mais ou menos isso que eu acho que o Senhor vai fazendo. A gente olha e fala, meu Deus, e aquela luta? Quando você chega, uai, cadê? Ah, que amor é esse, gente? Tem um Deus melhor que esse para servir? Eu não conheço. Se você conhece, não quero saber quem é não. Eu vou ficar com o meu mesmo. Entenda, esse é o amor de Deus, a base dele, a base dessa aliança que ele tem comigo e com você, é o amor. Olha o que ele diz, olha, com o povo de Israel, e ele diz para mim e para você nessa noite também, por amor de meu servo Jacó, e de meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome, concedo o título de honra. O final do versículo é melhor ainda, sabe por quê? Ele fala assim, ó, embora você não me reconheça, vou falar rasgado, sabe essa teimosia que você está com o Senhor? Sabe essa reclamação que você está com Deus? Ah, Deus, nem estou te reconhecendo mais, não consigo mais orar. Deus está falando com você nessa noite, independente se você está me reconhecendo ou não, eu te amo. Sou eu que ponho comida na sua casa, sou eu que cuido da sua casa, sou eu que cuido de você, sou eu que te sustento, porque eu te amo. Então se Deus não falou, eu vou falar. Para de reclamar e comece a fazer a vontade de Deus. Nós temos mania de reclamar muito. E olha o que ele está falando assim, ó, embora você não me reconheça, eu vou te dar um título de honra. Não quero isso não, Deus, nem te conheço. Independente se você não reconhece o Senhor, Ele te ama e te chama pelo teu nome. Ele é o Senhor e não há outro como Ele. Ele fala assim, olha, além de mim não há Deus, eu vou te fortalecer, ainda que você não tenha me admitido. O Senhor está dizendo assim, sou eu que te fortaleço, filho. Sou eu que sopro todas as manhãs e você respira assim, ó, o fôlego de vida. Sou eu. Eu te amo. Mesmo que você não está me enxergando, eu ainda continuo cuidando de você. Ele fala, olha, no versículo 6, esse texto de Isaías é lindo, depois você lê ele com bastante calma, versículo na sua casa, 45, ele fala de forma, capítulo 45, perdão, de forma que do nascente o poente, saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele está falando, olha, independente de onde as pessoas te enxerguem, vai saber que eu sou Deus na sua vida. Ele te ama. A mensagem hoje é basicamente isso, para que você saia daqui hoje se lembrando disso. Se você não lembrar de muitos textos, se você não lembrar de quase nada, você tem duas opções. Uma é gravar no seu coração hoje com a certeza que é Deus me ama. Segundo, entra lá no YouTube e assiste a palavra de novo. Entenda, esse pastor hoje está fazendo propaganda da rede social, né? O povo está todo feliz lá. Entenda uma coisa, querido, Jesus, Ele não espera nada em troca. Ele te ama. Hoje é dia de ceia, a gente se lembra disso.
Hoje é dia de ceia, de nos lembrarmos do que Ele fez por nós ali na cruz. A entrega que Ele fez por mim e por você ali na cruz. E sim, queridos, vamos ser realistas, como seres humanos agora, que somos. Existem momentos que nós questionamos a Deus se realmente Ele nos ama. Porque a gente olha e fala assim: Deus, eu tenho certeza que o Senhor me ama? Não tem condição de estar passando por isso. Porque a gente olha e vê tanta vendaval do lado na nossa volta, e a gente esquece da palavra que nós lemos lá no início, que Ele já está aplanando os montes, Ele já está derrubando tudo. Só que a gente começa a ver destroços e começa a ver, porque quando a muralha de Jericó caiu, queridos, imagino eu, que não foi um momento de paz não, era um muro enorme caindo e vindo ao chão. Talvez alguns se assustaram. Destruiu tudo, e agora? E o Senhor está falando assim: eu estou derrubando para que você tome posse. Não se assuste. Então existem momentos que na nossa humanidade a gente olha e fala: será que realmente Deus me ama? Porque a gente olha muito com os nossos desejos, as nossas emoções, olha da forma que nós queremos. Então não há nada errado em você pensar às vezes, desde que você continue crendo em Deus e leve isso a Ele. Confesse isso a Ele. 1 João 4, versículo 15 fala assim: olha, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, olha isso, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então a questão aqui não é o questionamento se você fez ou não. A questão aqui é que nós precisamos permanecer nesse amor. Mesmo com questionamentos e com dúvidas, permaneça em Cristo. Para quê, pastor? Para que Ele possa abrir os seus olhos espirituais e você comece a enxergar não só na sua humanidade, mas a realidade do que Ele está te livrando, e muitas das vezes nós não estamos entendendo. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, somente não, e andam segundo o seu propósito. Eu amo a Deus e ando segundo o seu propósito, tudo coopera para o meu bem. A Bíblia diz que o meu Pai, Deus, é glorificado pelo fato que nós damos muitos frutos, e assim nós seremos discípulos de Cristo. E no versículo 9 de João 15 fala assim que como o Pai me amou, assim eu os amei. Jesus está dizendo assim: olha, assim como o meu Pai me amou, eu também te amo. Permaneçam em meu amor. Jesus dizendo isso. Jesus, eu acho que ele poderia, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele diz isso, eu estava lendo esse versículo hoje, eu pensei comigo, pensei, que loucura, né? Deus pega Jesus e fala assim: vai lá embaixo morrer por aquele povo que não te ama, mas eu te amo. Aí Jesus fala assim: meu Pai me ama, mesmo sabendo que o pai dele estava enviando ele para morrer. Ainda assim ele reconhece, falando assim: o meu Pai me ama. E nós temos tanta dificuldade, né, em reconhecer o amor de Deus, sendo que o seu filho, sabendo de tudo que ia acontecer,
reconheceu para mim e para você, falando assim: o meu pai me ama. E porque Ele me ama, eu te amo. Eu entendo isso. E Ele fala: olha, obedeçam os meus mandamentos, permaneçam no meu amor, como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Você está vendo como que a base de Cristo por mim e por você é o amor? Quando você vai trazendo a realidade da vida de Deus, do que Ele fez, do que Jesus fez, você vai traçando, tudo se remete a um amor por mim e por você. São muitas as circunstâncias, são muitos os detalhes, mas a base é o amor. E mais uma vez eu vou ser repetitivo com você. O que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite são duas palavrinhas, ou melhor, três palavrinhas: eu te amo. Quando você olha para a ceia, é isso que Ele está dizendo para mim e para você: eu te amo. Às vezes você não teve uma referência de amor. Talvez ao longo da sua vida você não conseguiu enxergar e ter uma referência do que é o amor. Por tantas lutas, por muitas das vezes vivermos em ambientes totalmente voltados a tantas circunstâncias, a tanta luta, a tanta coisa que você não conhece, não conseguimos reconhecer e identificar realmente o amor. O que é o amor? Apóstolo Paulo fala em Romanos 5,8, fala assim: olha, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por você, sabendo que você é pecador, sabendo que nós iríamos rejeitar, sabendo que nós íamos negá-lo. Ele morreu por mim e por você. Ele nos amou quando ninguém te amou. Então, se você não tem uma referência de amor, eu estou te dando uma agora. Uma que te amou quando ninguém foi capaz de falar assim: eu te amo, eu estou com você, vamos junto. Aquele momento que você olhou à sua volta, olhou várias circunstâncias e falou: eu estou sozinho nessa parada aqui, o trem vai dar ruim, eu não sei mais o que fazer. Jesus está dizendo: eu te amo, eu estou com você, bora caminhar, bora para cima. O Senhor está aqui dizendo: eu te amo, eu te renovo, eu te restauro, eu estou com você. Quem aí conhece o livro da Bíblia que chama Sinfonias? Ninguém? Ah, que susto. Pois é, tem um livro na Bíblia que chama não é instrumento musical, tá? É um livro da Bíblia. Sinfonias 3, no versículo 17 diz assim: olha, o Senhor, o seu Deus, Ele está em seu meio, Ele é poderoso para salvar, Ele regozijará em você, com o seu amor te renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria. Este amor é tão poderoso que ele contribui para que eu e você possamos regozijar em alegria. Ele está falando: olha, eu vou tirar. Sabe quando ele fala assim que o choro dura uma noite, mas de manhã a alegria vem? O meu amor te encontra mais uma vez, e eu vou fazer você sorrir novamente. Pastor, mas a luta é grande, mas você anda sorrindo. Porque já venceu? Olha, eu posso até estar passando pela luta, mas eu sei de uma coisa: em Cristo eu já sou vencedor. Então eu já sou feliz porque eu já sou vencedor.
Porque eu venci? Não, porque Ele já venceu por mim lá na cruz. Então isso aqui só está produzindo em mim um peso de glória. Então Ele me faz, esse amor contribui para que nós possamos regozijar em alegria. Então pode acontecer o que for, eu escolho permanecer nele, eu escolho permanecer no amor. Você quer outro texto conhecido? Talvez você já leu. Eu vou ler só um pedaço dele todo aqui para que você se lembre aí, ó. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo está perguntando. Aí ele mesmo já começa a responder, né? Nem espera. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele está falando, olha, ele dá um breve relato aqui de coisas que acontecem comigo e com você. Pastor, estou sendo perseguido. Você não tem ideia, estão todos querendo me derrubar lá na empresa, estão todos querendo me abandonar, estão todos contra mim. Pastor, estou numa angústia. Quem aí nunca esteve assim? Eu já estive. Momentos de angústia. Tem algo errado sobre isso? Não tem nada errado. O que eu te aconselho é não permanecer nela. Buscar em Cristo. Ah, pastor, mas teve um tempo na minha vida que eu não tinha nada. Eu abri a geladeira, estava que nem quando a fundação do mundo, água e luz. Tinha nada. Será que esse é o amor de Deus? Eu não vou por ali não, pastor, que ali é perigoso. Tudo bem, evite certos lugares, né? Também não vai tentar o Senhor teu Deus. Pastor, estou passando por um momento onde a situação é de morte. Quem poderá separar você do amor de Cristo? Aí ele fala no versículo 36 assim, olha, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Sabe o que? Olha isso, essa versão aqui. Apóstolo Paulo, representando aqui, está falando como se Deus estivesse falando. Como Jesus falando, como Deus falando, como seu Pai falando. Olha, por amor de ti, enfrentamos. Sabe o que ele está falando? Você não está sozinho. Ele poderia falar assim, por amor, você vai enfrentar a morte todos os dias. Não, ele está falando assim, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí ele vem dizendo assim, olha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Apóstolo Paulo fala, olha, em tudo somos vencedores por meio daquele que nos amou. E aí ele fecha dizendo, olha, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, que está em Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Então sinto te dizer, ou me alegro em te dizer, independente do que você esteja passando, nada pode separar o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Nada. 1 João 31:1 fala assim, vejam como é grande o amor que Deus Pai concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus.
de que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O que está dizendo aqui? Quem não ama a Deus não o conhece. Somente quem ama a Deus tem capacidade de o conhecer. Nós somos chamados de filhos porque Ele nos amou tanto que se entregou por nós. Na última ceia, sabem, antes da morte de Jesus, Ele também demonstra o que é amor. A Bíblia diz que eles estavam reunidos para cear. E Jesus já sabia que alguém iria o trair, já sabia até quem era. Mas a Bíblia diz que Ele se levanta e honra a todos. Mostrando para mim e para você, olha, independente do que aconteça, eu amo a todos. A Bíblia diz que Ele se levanta e tira o manto que estava sobre ele simbolizava que ele era profeta, que ele era rei. O que Jesus faz? Ele tira esse manto e troca, sabe pelo quê? Por uma toalha. Como assim, pastor? A menor profissão que existia em Israel, a mais desvalorizada, achei que ia travar, era o de lavador de pés. E é isso que Jesus faz. Ele tira o manto de rei e fala assim: eu vou me reduzir ao menor de todos, eu me rebaixo e vou lavar o pé de todos vocês. Que isso, pastor? Sim, de todos, até de Judas. Você pensa, acho que eu não estou com tempo para ficar firulando demais não, né? Mas eu não aguento, não, é aquele lá, Jesus. Mas pensa comigo, tá Judas sentadinho, e Jesus vem lavar o pé. Eu não sei quem que era pior, se era Jesus lavando, rapaz, você vai me trair, né? Eu acredito que ele não pensou isso não, estou conjecturando, tá? E Judas olhando assim, Jesus lavar o pé dele e pensando, 30 moedas, dinheirão, hein? E Jesus lavando o pé e pensando, sabe assim, como eu te amo, cara. Eu vou te dar uma nova oportunidade, creia em mim, acredite em mim. Que esse era o pensamento de Jesus. Eu vou morrer por você também, cara. Eu não estou fazendo de bonzinho aqui não. Eu estou lavando os seus pés. Eu estou te dando um novo fundamento. Eu vou limpar para que você possa andar novamente. E quantas vezes Jesus está lavando os nossos pés e nós estamos preocupados com o que eu vou fazer amanhã. Que amor é esse? Que nos mostra, mesmo sabendo que nós vamos traí-lo, Ele ainda fala assim: eu te amo. Eu deixo o meu trono de glória e me coloco na posição de te reerguer, de pegar em teu pé e te levantar e falar: eu estou contigo. Sou eu quem te limpo, sou eu quem te lavo, sou eu que te purifico. Que amor é esse, cara? Por que que nós reclamamos tanto?
Por que que você reclama tanto? Por que que você coloca tantos empecilhos para servir a Deus? Não é do meu jeito. Realmente não é do seu jeito, não. É do jeito de Deus, sabe? Que morreu por você, que olhou por você e falou: olha, isso pode estar todo errado, mas eu te amo, cara. Eu não desisto de você. Você pode até estar desistindo de mim, tentando achar em outros lugares resposta, mas deixa eu te dizer uma coisa: a resposta se chama Jesus Cristo. E não para por aí, sabe? Judas trai ele com uma forma de simbólica, de amor um pelo outro, de companheirismo, de tamo junto. Beijo no rosto naquela época, se você vai ler em algumas versões, que era o ósculo santo, sabe, simbolizava: tamo junto, você é meu amigo. E foi assim que Judas o traiu. Jesus vira para ele e fala: Judas, com um beijo você está me traindo? Para pesar um pouquinho, com o que é que você tem traído Jesus? Mas um peso de realidade, porque independente disso que nós fazemos, Ele ainda te ama. Mais uma vez Ele te colocou aqui dentro para te lembrar disso. Não importa, eu te amo. Eu morri, eu ressuscitei para te limpar, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Momento de abraçar. Poderia ter só falado, sabe? Judas poderia ter só falado, mas ele escolhe um código. É como se Jesus estivesse falando: cara, você escolhe o nosso código de amizade, para me trair. Mas a Bíblia diz que daí ele segue como ovelha muda por amor. Ele se entrega por amor. Ele morre por amor. Ele ressuscita, ratificando a aliança que Ele tem comigo e com você. Se coloque de pé no seu lugar. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele nos deixa um memorial, para que possamos nos lembrar da aliança que Ele tem conosco. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24. Ele fala que ele dá graça a Deus, e depois ele partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Você vai receber a ceia aí agora. Eu queria te lembrar, para que você pudesse essa noite ter um raciocínio em Cristo, em memória de Cristo, em memória de Cristo.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sabe? E ele fala assim: faça isso em memória de mim. E depois que ele ceia, ele pega o cálice, e diz assim: esse cálice é da nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que você beber deste cálice, façam em memória de mim. Da mesma maneira, cada vez que vocês comem deste pão, deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Sim, Ele nos amou de tal forma que Ele foi junto ao Pai preparar um lugar, porque o desejo dEle é que eu e você possamos estar juntos com Ele. Então eu não sei qual é o entendimento que você tem da ceia essa noite, mas eu queria te dar um recado. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, lá em João 6,53, fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o meu sangue, do sangue dele, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, porque eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi o que me enviou, por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não o pão em que os antepassados de vocês comeram, mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui em João 6,53 em diante? Ele está falando assim: olha, me reconheçam, a ceia é para todos. Todos que me reconhecem como único e suficiente Salvador. Só tem um jeito de nós sermos um. Só tem um jeito de nós termos vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui, o próprio Jesus dizendo: quem come de mim e bebe tem a vida eterna. Então entenda, a ceia não é para quem é santo, mesmo porque quem é santo, eu tenho certeza que agora Deus já vai ser arrebatado. A ceia é para nós que precisamos dia após dia dele em nós, de Cristo em nós, para termos a esperança da glória. Então entenda essa noite, ao você ceiar, você está renovando e restaurando a aliança com Cristo, recebendo mais uma vez deste amor, renovando a aliança com Cristo. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Os meninos vão adorar mais um pouco dessa canção. Mas nesse momento eu não quero que você se lembre de pecado, de nada disso. Eu
O que eu quero é que você renove a sua aliança com Ele mais uma vez. A sua oração: eu renovo a minha aliança contigo essa noite, Jesus. Porque o único que tem poder para me restaurar, para me purificar e me limpar de todos os meus defeitos e pecados é o Senhor. Então, em memória do que o Senhor fez, Pai, eu trago a memória essa noite. Então feche os seus olhos aí. Faça a sua oração. Estás vestido do arco de cores, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Eu fico a ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Pegue agora o pão em suas mãos. Jesus pega o pão, a Bíblia diz que ele pega o pão e dá graças. E assim como Jesus fez, nós fazemos essa noite, nós te damos graças, Jesus. E agora não é mais um simples pedaço de pão, mas agora é o teu corpo, simbolizando o teu corpo que foi moído ali na cruz, esmagado por nós. Nós te damos graças, Jesus. Ah, Jesus, o teu corpo que foi totalmente espancado, que foi partido e repartido ali, de forma tão brutal, por amor a nós. Que amor é esse? O Senhor não abriu a boca. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Em memória de Ti, nós te damos graça. E recebemos de Ti, recebemos o Teu corpo dentro de nós. Comemos do corpo de Cristo. Depois de cear, ele pega o cálice e fala assim: esse cálice é o cálice da nova aliança, para perdão dos nossos pecados. E aí eu abro um parênteses para que você mais uma vez entenda por que a ceia é para todos. Porque sem o sangue de Cristo nós não seremos perdoados. Este sangue é que nos limpa, este sangue é que nos purifica. Te damos graças, Jesus. Não está aqui em nossas mãos o suco de uva, mas sim o teu sangue.
Jesus, obrigado pelo teu sangue, por renovar a aliança. E assim como eu te peço mais uma vez, eu te peço, meu Paizinho, para que não fique somente, não é só a minha palavra, é a tua palavra, mas no que eu disse, mas como um sinal, que esse sangue, meu Pai, ao passar pela nossa boca, que pessoas aqui sintam gosto literalmente de sangue, entrando pelo corpo, pela corrente sanguínea, pelas medulas, por todo o sistema, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, todo o sistema do teu corpo seja invadido pelo sangue de Cristo, e não só no seu físico, mas também no seu espírito, na sua alma, te limpando e te purificando de todo pecado, nos fazendo livre, porque foi para isso que Ele veio e morreu na cruz, para nos salvar e para nos libertar, como um sinal de renovação, de aliança com Cristo. Nós te damos graça e bebemos do teu sangue, em nome de Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Suas mãos e diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Será que você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Você pode fazer melhor do que isso. Celebre a Ele, celebre a Ele, celebre a Ele. Celebre, celebre ao único que é digno. Nós celebramos ao Rei, ao Rei. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Por isso estamos alegres, por isso celebramos, por isso celebramos, por isso celebramos. Glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.
Deus! Aleluia! Eu falei sobre o amor de Deus nos faz rir. Amém? Então nós vamos terminar essa noite um pouquinho diferente. Cadê a irmã Bárbara? Vem aqui, irmã Bárbara. As artérias, por favor. Vamos terminar dançando? Vamos? Nós somos uma geração que dança. Amém? Vamos embora? O que vocês acham? Parece que o povo não quer, mas vai querer esse mesmo, porque eu tô falando. Tô brincando. Amém? Deixa os meninos se ajeitar ali, para vocês terem um pouquinho do que rolou no Flame aí, para um gostinho aí, para que vocês possam aí estar. Amém? Então eu vou dar a bênção e nós vamos terminar dançando, amém? Amém? Amém! Então estenda a sua mão direita para cá. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que você resplandeça, que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. E não se esqueça, Ele te ama, em nome de Jesus. Vamos em paz e vamos celebrar, vamos lá! Oh! Dançaremos pra tu.